Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Todo mundo congelado aí. Não é um culto presbiteriano, mas está todo mundo frio aí, né? Os próprios presbiterianos brincam que eles são frios, mas o Espírito Santo de Deus vai nos esquentar nessa noite. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui. Mais um domingo que o Senhor nos concedeu, estarmos reunidos para estarmos falando da palavra dele, estarmos testemunhando dos teus milagres, levantando louvores ao Senhor, né, nessa noite. Bem-vindo ao Lucas, a nossa presença aqui. Irmãos, a palavra de hoje está em Romanos capítulo 9, mas antes eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias aí em Romanos capítulo 3. A gente vai ver aí 4 versículos. Obrigado. Nós vamos ler Romanos capítulo 3, eu vou ler do 9 ao 12. Apesar da palavra de hoje ser em Romanos capítulo 9, nós vamos ler esse pedacinho de Romanos 3 para a gente entender, né, um princípio. Quando a gente compreender esse princípio, a gente vai para a palavra do texto base da pregação. O apóstolo Paulo vai dizer aí, Romanos 3, versículo 9 ao 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a nossa base. Essa palavra que a gente acabou de ler aí é a nossa base. Agora a gente vai lá para Romanos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do 8. Nós vamos ler do Romanos capítulo 9, do 8 ao 32. Agora que a gente já entendeu o princípio lá em Romanos 3, que não há ninguém que busque a Deus, não há um justo sequer, palavra do apóstolo Paulo. Agora a gente vai em Romanos 9, ouvir também o apóstolo Paulo. Diz assim a palavra: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu um de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer.
Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E o que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, esse eu acho que é o capítulo de toda a Bíblia mais polêmico, né? Da doutrina, da teologia bíblica. Alguns vão dizer que somos nós quem escolhemos a Deus, e outros vão dizer que é Deus quem nos escolhe. E a Bíblia realmente fala a segunda opção, que é Deus quem nos escolhe. Então, por que eu li Romanos 3, do 9 ao 12? Nós lemos lá em Romanos 3, do 9 ao 12, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus verdadeiramente. Né? O que o apóstolo Paulo quis dizer nesse pedacinho? Que nós, seres humanos, criaturas de Deus, somos falhos, somos pecadores, nós somos errantes. Não há ninguém que seja perfeito dentre os homens. E tomando como base esse princípio, a gente vai entrar em Romanos 9, a partir do versículo 8, diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O apóstolo Paulo, irmão, se vocês pegarem o Romanos 9 desde o início, ele vai estar falando da imensa tristeza dele em relação aos seus pares, que eram judeus. Como os irmãos sabem, Paulo era um dos líderes dos judeus, né? E o apóstolo Paulo, ele vai falar aí, a partir do versículo 1 até o 8, mais ou menos, do tamanho da tristeza dele em relação aos judeus, porque ele sabia que muitos judeus ainda estavam apegados à lei, né? Cumpriam somente procedimentos e não amavam ao seu irmão, não amavam a Deus de coração. E o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que ele preferia que Deus o excluísse, mas que salvasse os irmãos dele, judeus. Para vocês verem o tamanho da tristeza de Paulo. E ele vai dizer aí, no versículo 8, que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa, que são contados como descendência. Quem são os filhos da carne que são os filhos de Deus, que eram contados como filhos de Deus? Eram a descendência de Abraão, né? Todos que nasceram através de Abraão eram de carne, né?
descendentes de sangue, de carne e osso de Abraão. Paulo está dizendo o seguinte, que não são somente esses descendentes de Abraão que seriam salvos. Irmãos, para vocês terem ideia, o apóstolo Paulo falar uma coisa dessa no meio dos judeus era algo muito agressivo, porque os judeus acreditavam que somente eles seriam salvos, somente eles seriam o povo de Deus. E Paulo está dizendo que não são somente os filhos da carne, não são somente os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, Sara, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Rebeca, ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó, eram gêmeos, e a palavra está dizendo o seguinte, que Rebeca concebeu de Isaque, Esaú e Jacó, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, deixa eu ver como está aqui, 11, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. 12. Foi-lhe dito a ela o seguinte: o que Deus disse a Rebeca? O maior servirá ao menor. Esaú nasceu antes de Jacó. Como os irmãos sabem, naquela época, o primogênito recebia todas as condecorações. O primogênito, como o próprio nome diz, era o primeiro da casa. E Esaú tinha esse direito. Ele nasceu primeiro que Jacó. E aí Deus pega e fala para Rebeca a seguinte frase: o maior servirá o menor. Olha que louco isso na cabeça dela. Como assim? O primogênito vai servir ao mais novo? 13. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Aí vai estar dizendo odiei. Amei a Jacó e odiei Esaú. Irmão, se você for no versículo 11, vai estar dizendo aí que mesmo antes deles terem nascido, não tendo feito ainda bem ou mal, o Senhor Deus chamou um, Jacó. Na nossa mente humana, falha, quando a gente, vamos supor, você é chefe, você tem vários funcionários. Aquele que se destacar dentro dos seus funcionários, você vai dar um aumento de salário, ele teve um mérito, você vai promover ele. Nosso pensamento humano é esse. Só que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, não pensa dessa forma. Até porque somos todos humanos, e se a gente voltar lá em Romanos 3 de novo, volta lá em Romanos 3 de novo na sua cabeça, o que a gente falou? Não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus verdadeiramente. Então, sendo assim, se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E aí a palavra vai dizer que mesmo antes de nascer Esaú e Jacó, Deus já escolheu um. E ele disse para a mãe deles: o maior servirá ao menor. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. 14. Aí o apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele já está explicando que Deus é soberano. E ele, para Deus, ele não espera a gente fazer algo para merecer alguma coisa. Deus é onisciente. Deus conhece e sabe todas as coisas. Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer: há injustiça da parte de Deus por causa disso? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma.
15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus está dizendo que Ele vai se compadecer de quem Ele quiser se compadecer, e Ele vai ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, porque eu sou Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que criei os céus e a terra, que soprei oxigênio nas suas narinas, que faço você andar para frente e para trás, que estou com você no seu levantar, no seu dormir. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus sobre todas as coisas. E Ele está dizendo: eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. E eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Muitas vezes, irmãos, a gente espera que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça. E se Deus não fizer aquilo que a gente espera que Ele faça, talvez Ele não é tão Deus assim para você. Só que a gente se esquece de algo básico que está incrustado no nosso Deus, que é o quê? A soberania. Alguém que é soberano pode todas as coisas, faz todas as coisas, cria todas as coisas, permite todas as coisas e não permite outras coisas. Nós, como seres humanos, na nossa mente limitada, nós não conseguimos aceitar de fato o poder e a soberania de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Porque muitas vezes, Deus sendo soberano nas nossas vidas, vai acontecer certas coisas que nós não queremos que aconteçam. Mas Ele é Deus. A gente não pode adorar um Deus que é um Papai Noel, que Ele dá aquilo que a gente pede a todo momento. Deus é soberano. E a gente tem que... É doído, mas a gente tem que aceitar certas coisas que acontecem nas nossas vidas, porque Deus assim permitiu. Glória a Deus. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, no versículo anterior, Paulo vai dizer que Deus vai se compadecer de quem Ele quiser se compadecer. E Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. O que Paulo vai dizer depois? Isso não depende de nós. Essas coisas, a misericórdia de Deus, não depende de nós. Aí ele diz aqui, não depende do que quer e nem do que corre, mas depende de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Irmãos, versículo 17. Faraó perseguiu ao povo de Deus. Perseguiu. E era um homem terrível para o povo de Deus. O que Deus vai dizer aí? Para isso mesmo, Faraó, te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó servia a Deus? Não. Mas Deus usou Faraó. A gente vai tomar um susto, né? Às vezes a gente, sem conhecimento, como assim? Deus usou Faraó, aquele que perseguiu o seu próprio povo? Sim. Se os irmãos lerem na palavra, vão ver que as pragas vinham uma atrás da outra. E a palavra dizia que Deus endurecia o coração de Faraó, para o Faraó ainda não libertar o seu povo. Então Deus vai dizer que Ele quis que Faraó ficasse ali firme diante das pragas. Para quê? Para que quando o povo de Deus fosse libertado, o nome de Deus fosse engrandecido. Amém. Do tamanho que era a opressão sobre o povo de Deus. Deus endureceu, versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus faz o que Ele bem quiser. 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade?
Aí o apóstolo Paulo vai dizer, né? O homem vai murmurar. Ah, mas se Deus faz então todas as coisas, como é que eu vou resistir ao que Ele quer? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ó homem, ó criatura, quem é você para peitar Deus? O apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele faz o que Ele bem entende. E quem somos nós, criaturas criadas por Deus, para peitar Deus e questionar Ele? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? Eu que sou criatura, digo para o Criador, Senhor, por que me fizeste dessa maneira? Por que tal coisa acontece comigo? Porque eu, o Senhor seu Deus, sou soberano sobre a sua vida. A resposta está dada. Então o apóstolo Paulo vai dizer, quem és tu, criatura, que foi formada pelo Criador, para responder a Ele dessa forma? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? A gente leu um pouquinho atrás que Rebeca teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação. O oleiro, que eu também nem conhecia, né, essa palavra direito, o oleiro ele faz vasos, né? Ele mexe ali com barro, ele faz vasos. Então, qual a comparação que o apóstolo Paulo vai fazer? Rebeca, como se fosse uma massa, um barro, e dela se formaram 2 vasos, Esaú e Jacó. E aí está dizendo o apóstolo Paulo, qual o problema se Deus fizer um vaso para a honra e outro para a desonra, vindo da mesma massa, ou seja, vindo de Rebeca? 21, aí ele vai dizer, ou não tem o oleiro, que é Deus, poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eu estava até vendo uma pregação engraçada do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou, a gente não pega o vaso sanitário e coloca no meio da sala para receber as visitas, né? Você pode fazer um vaso com flores, colocar na sua sala para enfeitar a sua sala, e o vaso sanitário fica no seu devido lugar. Da mesma obra-prima ali, você pode fazer um barro ou um vaso para honra, entre aspas, e outro para desonra, né? Então, o que o apóstolo Paulo está comparando é o seguinte: da mesma matéria, Deus pode sim escolher pessoas para honra e outros para desonra. E estaria sendo Deus injusto por causa disso? Não. Porque Ele é soberano. E essa palavra dói no peito e no coração do homem. A soberania de Deus aperta o ego do homem, né? Tem gente que pergunta, muitas vezes, eu não sei se esse é o motivo, por que nossa igreja às vezes tem poucas pessoas? Meu nome não é Thiago Brunet, né? Eu não sou coaching, eu não prego teologia do coaching, nem da autoajuda, eu não estou aqui para massagear o ego do homem, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, seja ela bonita para o seu gosto, seja ela feia para o seu gosto, mas a palavra de Deus ela deve ser pregada. E a palavra de Deus está dizendo isso, que Deus é soberano sobre a sua criatura. Glória a Deus. E nós servimos a esse Deus, seja bom para mim ou ruim para mim, algumas vezes da minha vida, mas glórias a Deus que nós servimos a esse Deus soberano, que é Deus sobre todas as coisas e cuida e ama e tem misericórdia daquele que é seu. Amém, Jesus. Versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? O apóstolo Paulo ainda está dizendo que Deus, mesmo aqueles vasos que ele fez para desonra,
ele suporta, que Deus é paciente com aqueles que são os filhos da ira. Né? Se você ligar a televisão aí e assistir, num dia você vai ver muitas afrontas ao nome de Deus proferidas da boca de muita gente. Então, Deus ele é paciente, Deus ele é longânimo com aqueles que são filhos da ira. Porque, como diz outro aí, Deus podia muito bem, fulano falou mal de Deus, falou algo terrível sobre Deus. Deus poderia fazer isso aqui, ó, está morto. Deus poderia eliminar na mesma hora. Mas esses, irmãos, receberão no momento certo. Deus, ele é paciente até com os filhos da ira, até com os vasos da desonra. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O apóstolo Paulo, irmãos, nessa palavra, por isso que é importante muitas vezes a gente ler o capítulo no seu contexto. Para quem Paulo está enviando essa carta? Paulo está falando com os judeus. E ele vai dizer que Deus também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Gentios eram aquelas pessoas que não eram judeu, né? Então, por exemplo, todos nós que estamos aqui, nós somos gentios. E aí o apóstolo Paulo, com toda a sua coragem, porque o apóstolo Paulo não fazia política com ninguém. O apóstolo Paulo simplesmente pregava a palavra de Deus. E ele era um grande homem no meio dos judeus, porque judeu ele também era, porém convertido ao cristianismo. Mas Paulo chegou no meio dos judeus, através da sua carta, e disse: olha, não são só vocês não que serão salvos. Muitos dos judeus, que não são judeus, que são os gentios, também farão parte do povo de Deus. Porque, irmãos, quando ele disse que o povo de Deus eram aqueles descendentes de Abraão, eram de carne e sangue, mas tem aqueles que também são o povo de Deus pela fé em Cristo Jesus, que não são do sangue de Abraão, mas nós, gentios, somos povo de Deus através da fé, e da fé que também Abraão tinha, muita fé inclusive. Versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Quem era o povo de Deus? Os judeus. O que disse aqui Oséias? Que Deus disse: chamarei meu povo ao que não era meu povo. Ou seja, igreja, o Senhor está dizendo que não é só o judeu que vai ser salvo, não. Que vocês também têm direito à salvação em Cristo Jesus. Deus não chamará somente aqueles que eram o povo de Deus. Deus ele vai chamar de amada a que não era amada. Não é só a igreja dos judeus, o templo dos judeus. A igrejinha aqui da Brasilândia também, o Senhor está chamando de amada nessa noite. Glória a Deus. E nós também somos parte do seu povo. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O próprio profeta Isaías está dizendo: ainda que o povo de Deus seja incontável, somente o remanescente será salvo. Glória a Deus. Porque, irmãos, a gente pode trazer até para os tempos atuais. Os judeus, os israelitas, eram religiosos, como já disse várias vezes para os irmãos. Os judeus achavam o seguinte: olha, eu sou descendência de Abraão, eu faço as minhas orações, eu cumpro os meus horários corretamente, eu dou o dízimo. Então, o que tinha na cabecinha ali do judeu? Eu preciso seguir procedimentos para alcançar a salvação. E Isaías está dizendo que pode ser incontáveis os grãos de areia, como se fosse o povo de Deus,
que somente os remanescentes, aqueles que de fato acordaram, seriam salvos. E não somente do povo judeu, mas também os gentios. Isso também quer dizer outra coisa. O judeu, achando que iria cumprir esses procedimentos para ser salvo, a palavra disse que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele se compadece de quem Ele quiser se compadecer. Ou seja, a salvação não está no poder das suas próprias mãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças e glórias a Deus por isso. Que bom que é Deus quem controla isso. Porque, irmãos, eu vou confessar algo aqui para vocês no seu ouvidinho. Se a minha salvação dependesse das minhas mãos, eu já estaria no inferno faz muito tempo. É verdade, Jesus. É muito tempo. Sabe por quê? Tem um rapaz chamado Paulo de Tarso, não sei se os irmãos conhecem. Ele foi o maior missionário do primeiro século. Irmãos, ele foi escolhido por Jesus Cristo cara a cara, face a face. Sabe o que ele disse? Eu, Paulo, não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu, Paulo, sou o pior dos pecadores. Tinha um rapazinho chamado João Batista também, que batizava antes de Jesus. E Jesus veio dizer na palavra dele que não houve homem maior nascido de mulher do que João Batista. E sabe o que João Batista disse? Eu não sou digno de amarrar a sua sandália, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A salvação, se dependesse das nossas mãos, dos nossos méritos, já estaria perdida há muito tempo. É, Jesus. Porque a gente é muito ávido em olhar para os outros e a gente não olha para cá. Deus. Irmãos, como diz o Paul Washer numa pregação, quando foi peitado por um jovem, ele falasse, olha, se eu tivesse o poder de dizer os seus pensamentos aqui nesse lugar, você teria vergonha de estar falando comigo agora. Né? Glória a Deus. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Porque o homem é pecador, é falho, é injusto, olha com os olhos humanos. A gente tem muita avidez em olhar para o próximo e a gente não tem muitas vezes a coragem de olhar para nós mesmos, para as nossas ações, para os nossos pensamentos, de estender a mão para um, para outro, né? Graças ao Senhor Deus, que a salvação está nas mãos dele, no poder das mãos dele, porque se estivesse nas nossas mãos, coisas terríveis, eu lhe digo que aconteceriam com você. Verdade. Porque se Deus é justo, como nós achamos que Ele é, e Ele é justo, irmãos, se o salário do pecado é a morte, e eu sou o pecador, logo eu mereceria a morte eterna. Mas como Deus é misericordioso, e através do seu Filho Jesus Cristo, Ele veio e estendeu as mãos para os seus escolhidos, para os seus chamados, santificando aqueles que Ele escolheu e justificando através da cruz do Calvário aqueles que somos nós, que não mereceríamos nada além do fogo eterno. Glórias a Deus e graças a Deus por isso, irmãos, que nós temos um Deus misericordioso. E a salvação não depende de nós. Eu sei que muitos aprenderam o contrário, tá? E por isso que essa palavra ela é polêmica. Muita gente ainda discute isso até os dias atuais. Mas se há um conselho que eu posso dar para os irmãos se um pastor, um pregador, falar alguma coisa que vá contra o que diz a Bíblia, fique com a Bíblia. Pode ser o pastor mais abençoado da face da terra. Se ele disser algo que vá contra a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Versículo 27. Falamos sobre Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. É como disse antes Isaías: se o Senhor dos Exércitos nos
não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Ou seja, era isso que nós mereceríamos. O próprio profeta Isaías está dizendo. Versículo 30, o apóstolo Paulo vai dizer. É até engraçado que o apóstolo Paulo, ele faz um jogo de palavras, né? Ele prega e ele já adivinha a pergunta que está na cabeça da pessoa que está ouvindo. Então o que ele fala? Ele faz a pergunta que provavelmente você está aí na sua cabeça e ele mesmo já responde. Aí ele vai dizer assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Ele está dizendo para os judeus: olha, sabe aqueles que vocês chamam de gentios que não têm a salvação? Para vocês, né? Eles não têm a salvação. O que nós vamos dizer? Que eles não buscavam a justiça e agora alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Porque o judeu, na cabeça dele, vai dizer assim: mas o gentio não vem de Abraão. O gentio não é descendência de Abraão. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: sim, eles alcançaram a justiça em Deus, mas através da fé. Ou seja, eles podem não ter o sangue correndo na veia deles, de Abraão, mas eles alcançaram a salvação pela fé. Eu não ia colocar isso, mas é sempre bom relembrar. Coloque para mim, por favor, Efésios 2, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Irmãos, eu não vou... eu dou risada porque a gente tem que pregar a palavra, né? E como eu disse agora aqui há pouco, eu tenho certeza que muita gente já ouviu pregação inversa do que está sendo pregado aqui. Que somos nós que temos o poder, que somos nós que alcançamos a Deus, que somos nós que escolhemos a Deus, que somos nós que temos o poder de não escolher Deus, que temos o poder de escolher Deus, que nós temos o poder da salvação, não temos o poder da salvação. A gente pode tudo, o ser humano pode todas as coisas, né? A gente já cansou de ouvir esse tipo de pregação. Mas a palavra de Deus vai colocar a gente no nosso devido lugar, pequenininho ali, né? Quem tem que ser engrandecido é sempre Deus, não o homem. Como disse João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Glória a Deus, aleluia. Porque pela graça sois salvos. De novo. Porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Das obras? Fé. Porque eu mereço? Eu fiz por onde? Alcançar a salvação? Por meio da fé. E tem um detalhe: isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem das obras para que ninguém bata no peito. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. A palavra está dizendo: não merece, não merece, não merece, não merece, não merece. Glória a Deus. Amém? Versículo 31 lá de novo, Romanos 9. Eu vou ler para os irmãos. Só terminando 30. Sim, os gentios merecem a salvação através da fé, mas a justiça que é pela fé. 31. Mas Israel, os judeus que buscavam a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. O que Paulo está dizendo? Aqueles que estavam ali, ó. Lei, 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 eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir isso. Qual que é o meu objetivo? Chegar na salvação. Eu tenho que cumprir isso, 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 isso. O que ele está dizendo? Aqueles que estavam pela lei não alcançaram a salvação. Porque a salvação não é meritória. A salvação não depende de cumprimento de procedimentos humanos. A salvação não depende de processos e procedimentos para alcançar a Deus. Porque senão, como eu já disse aqui 1000 vezes, Jesus veio de graça à terra. Se a salvação depende de mim, se a salvação depende da minha força, dos meus procedimentos carnais, Jesus não precisava ter vindo. Perdeu tempo.
Ele veio morrer na cruz por quê? Se eu consigo sozinho o meu mérito de alcançar a Deus. Jesus Cristo veio exatamente porque nós não tínhamos essa condição. Jamais teríamos essa condição. E Deus foi extremamente misericordioso, porque nós, pecadores, receberíamos o salário, que é o pecado, a morte, através do pecado. Então, a palavra de Deus diz em Romanos 9, que nós dependemos integralmente da misericórdia de Deus. E graças ao Senhor Deus, que teve misericórdia, compaixão por cada um de nós que estamos aqui, nós receberemos em nome do Senhor Jesus a salvação e a vida eterna. Estaremos, com muita fé, estaremos com o Pai, assentados à direita do Pai, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Vemos ali Moisés, Abraão, Davi, Paulo, João, Pedro, pegar na mão deles assim, se assentar à mesa com eles e comemorar que estamos com o Senhor na glória, porque o Senhor Deus teve misericórdia de cada um de nós. Amém?